Boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, né? E eu quero compartilhar alguns textos da Bíblia com vocês, né? A Bíblia de Almeida, no capítulo 22, versículo 6, diz assim: Educa a criança no caminho que deve andar, até quando grande não se desviará dele. Esta é a Bíblia de Almeida, né? Fala desta maneira. Mas eu analisando a Bíblia de Jerusalém, eu analisei duas Bíblias aqui, principalmente a de Jerusalém e outra, eu vou ler para você aqui na Bíblia de Jerusalém. No capítulo 22, versículo 6 de Provérbios diz assim: Forma o jovem no início da sua carreira, o mesmo quando for velho, não se desviará dele. Ou para você ver como muda de. O texto muda, né? Muda de criança para jovem. Olha só. Forma o jovem no início da sua carreira. E mesmo quando for velho, não se desviará dele, né? Fala de velho. Eu tenho uma tradução aqui de 1987 que diz da seguinte maneira: olha só. Diz o provérbio: o homem segundo o caminho que tomou, sendo jovem, não se afastará dele, mesmo quando for velho. Esta tradução aqui dos monges da Bélgica de 1897 fala homem, para você ver. E agora, o que é que dizer da criança? Da criança que não tem entendimento, né? Como criar um filho na igreja? E eu quero compartilhar com vocês que tem muitos filhos de crente hoje que estão fora da igreja por serem maltratados dentro da igreja. Não querem compromisso com igreja nenhuma, querem compromisso com outra coisa, menos com a igreja. Por quê? Porque na sua formação psicológica foram maltratados dentro da igreja. E o que dizer de uma criança que não entende nada, não é? Aqui na versão de Almeida fala criança, na versão de Jerusalém fala jovem, na versão dos monges da Bélgica fala homem, forma o homem, né? O homem que se formou. E nós temos que saber criar os filhos no temor do Senhor. Ela já no capítulo 23, versículo 13, diz assim da seguinte maneira de Provérbios: Não retires a disciplina da criança. Se tu a fustigar com varas, nem por isso a matarás, né? Mas o que é disciplina? Muitos pais sem entendimento pensam que é bater excessivamente nos seus filhos, né? Se excedem. É o que fala no capítulo 19, versículo 18 de Provérbios. Tem pai que se excede batendo nos seus filhos. Mas o filho tem que, aqui no capítulo 23, versículo 13 de Provérbios, está dizendo assim: para não retirar a disciplina do filho. O que é disciplinar? Aí você tem que recorrer a um dicionário para saber o que é disciplinar. É corrigir, é corrigir o filho, é instruir metodicamente. O que é instruir metodicamente? Meu filho não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso se trata de uma criança que já tem entendimento. E o que dizer de uma criança que não tem entendimento? Aí já me aconselharam muitas das vezes: tu tem que bater nela, você tem que esticar a orelha do seu filho. E eu tenho a dizer para muitas pessoas: eu não vou fazer desta maneira com a minha, não. Por quê? Porque eu não vou bater numa criança que não tem entendimento, né? E a gente tem que saber criar. E meu conselho nessa tarde para meus amigos, né, ainda mais que são evangélicos ou não evangélicos, aqueles que criam seus filhos dentro de uma igreja, é saber instruir com amor, né? Saber instruir com carinho o seu filho, né? A criança que já tem entendimento. Uma criança que tem 1 ano e 3 meses, ela ainda não tem entendimento de nada. E jamais eu vou me exceder batendo na minha criança para satisfazer o desejo de uma pessoa sem entendimento, né? Então, que nós possamos ter entendimento em criar o filho dentro da igreja, com carinho, né? Ou então nós vamos ter que criar, a partir de agora, nós vamos ter que criar os filhos fora da igreja, né? Porque criança, você sabe, uma criança ela não tem entendimento. A criança, a partir de 3 anos para frente, ela já começa a assimilar, né? E que possamos ter entendimento, porque muitos filhos não querem ter compromisso com a igreja hoje, porque eles foram maltratados dentro de uma igreja por alguém. Eu me lembro dos meus tempos, muitas das vezes, papai era mais rígido, mamãe era mais amorosa conosco dentro da igreja, e quem ganhou nós para Jesus foi a nossa mãe, pelo carinho, né? Abraçava. E muitas das vezes, o contrário de uma pessoa bruta, ele vai perder os seus filhos. Então, saiba distinguir o que é uma disciplina, o que é corrigir com vara. A vara pode ser usada no momento em que a criança tem entendimento, entendeu? Deixa um abraço a você e não perca os seus filhos.